Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E talvez esse seja o episódio que eu sempre sonhei em gravar para poder dar esse tipo de notícia. Que o desacobertamento finalmente aconteceu. Mas eu, sinceramente, eu achei que ia demorar muito tempo para dar essa notícia, ou que de repente isso nem fosse acontecer. Mas, ainda bem que eu estou errado. E o meu convidado aqui hoje vai provar pra gente que a parada tá acontecendo. Então, seja muito bem-vindo, Rony Vernet. Fala galera, boa noite, obrigado pelo convite aí. Hoje vamos falar sobre o assunto mais importante da história da ufologia. Muito importante o anúncio que foi feito e a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu não ia aguentar segurar esse rojão sozinho, não. O Jackson teve um compromisso, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu trouxe um reforço à altura, senhor Fernando Ribas. Boa noite. Já tô estocando mais feijão aqui, cara, pra invasão. Eu te fiz vender o último estoque, né? Agora você tem que correr atrás de novo. É feijão, cigarro e papel higiênico. Então é isso aí. Nós vamos saber se o senhor Fernando está estocando corretamente daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Tecnologia não humana, engenharia reversa, seres extraterrestres, desacobertamento. Acredite se quiser. Eu vou começar do início, contar a história toda, o contexto. Saiu um Street Fighter novo, Street Fighter 6, amém. E ele saiu na sexta-feira, no dia 2, então eu joguei o final de semana todo. E na segunda-feira, dia 5, na parte da manhã, eu tava mais tranquilo. E eu tava lá, cara, a manhã inteira nisso, nem olhei meu zap. Quando eu termino, assim, que eu pego meu telefone explodiu de mensagem. E eu fui ver a mensagem lá, era uma mensagem do Rony. A sensação que eu tive, vocês já viram o filme Independence Day, quando o Will Smith acorda de manhã assim com o jornal, com um copo de café, ele olha pro céu e vê a nave? Foi mais ou menos aquilo que eu tive a sensação quando eu li a mensagem. Então, sem mais delongas, senhor Rony Vernet, o que o senhor postou ontem de manhã que me deixou desse jeito? Então, isso aí começou na verdade na sexta-feira, né? Foi um prenúncio aí a sexta-feira. Porque na sexta-feira, o Chris Mellon, né, que foi assessor de inteligência da presidência de dois governos, né, tanto do Bush quanto do Clinton, ele tem falado muito sobre o assunto desde 2017, quando saiu aquela notícia no New York Times, junto com Elizondo. Então os dois formaram uma dupla aí para poder trazer à tona esse assunto. Os dois têm dado desde 2017, muitos briefings no Congresso para os políticos, para explicar o que está acontecendo. Esse é o motivo de várias leis terem saído desde 2020, mais ou menos. E esse é o motivo de vários agentes de inteligência militares começarem a vir falar, né? Pilotos. Então, tudo isso quem arquitetou foi lá o Chris Mellon e o Elizondo. Os motivos a gente não sabe ainda, né? Se são motivações pessoais ou motivações de uma ala do governo que quer que esse assunto venha à tona. Eu acho que é mais ou menos uma mistura dos dois. Então o Chris Mellon publicou ali no dia 3 de junho, né? Na verdade foi no sábado. Ele publicou um artigo no Político, né? Que é um portal, onde ele deu uma pista do que estava para acontecer, né? E que eu anunciei no Twitter. Eu falei, olha, é possível que em breve a gente tenha a revelação de que os Estados Unidos possuam veículos de tecnologia não humana, né? Ou seja, captura de OVNIs que comprovadamente não são feitos por humanos. Daqui a pouco eu explico como que a gente identifica isso. E o Chris Mellon fez um artigo baseado nisso. E aí, o que o Chris Mellon apontou nesse artigo, né? Ele apontou que ele tinha indicado alguns oficiais de inteligência para deporem perante o Congresso sobre esse assunto, sobre esses programas de recuperação de OVNIs, né? Ô Rony, no episódio que a gente gravou aqui, pro Acredite também,
sobre os OVNIs, os militares. A gente conversou sobre isso, que você falou que estava para entrar em vigor uma lei que ia dar segurança para as testemunhas militares que quisessem depor e elas não fossem punidas. Foi através dessa lei que esse pessoal veio e começou a falar? Em parte, sim. Na verdade, existe essa lei, que é a Lei de Defesa Nacional, que vem sendo, a cada ano ela é promulgada, uma nova, né? Então ela vem sendo aperfeiçoada. E nessa última lei, para esse ano de 2023, tinha lá a previsão de que testemunhas que participaram desses programas não podem ser punidas, mesmo que tenham assinado acordo de confidencialidade. Então, teoricamente, em teoria, as pessoas já poderiam falar, claro que não em público, né? Mas para o governo. Só que o ARO, né, que é o órgão que deveria estar fazendo isso, ele não tem hoje ainda uma estrutura que dê a segurança para essas pessoas falarem. Então, muitas dessas pessoas, em vez de procurar o ARO, que é o órgão de investigação de OVNIs do Pentágono, está procurando o Congresso. Ou o Congresso, ou o próprio Chris Mellon, ou o Elizondo, porque muitas pessoas nem confiam no ARO, né? Então, quem deveria centralizar, que é o ARO, não está fazendo. E aí, então, essas pessoas têm ido no Congresso, só que o Chris Mellon, para 4 dessas pessoas, né? E quem são essas pessoas? São pessoas que ou têm conhecimento direto ou indireto dos programas de recuperação de OVNIs feitos pelos Estados Unidos. E o Chris Mellon orientou que essas pessoas, indicou essas pessoas diretamente para o ARO. Né? Então essas pessoas já deram depoimento. Quem são essas pessoas? Eu vou falar daqui a pouco. O principal deles é o que saiu na notícia, e aí essa notícia que abalou a sua manhã aí, né? Na segunda-feira, que foi o David Charles Grush. O David Grush, ele tem 36 anos, ele é um dos mais condecorados oficiais de inteligência dos Estados Unidos, ele era da Força Aérea Americana, ele combateu no Afeganistão, ele é um veterano de guerra do Afeganistão pela Força Aérea Americana, e quando ele retornou da guerra, ele começou a participar de atividades de inteligência. Né? Então ele entrou primeiro no NRO, que é uma das agências, os Estados Unidos não tem só a CIA, o FBI... o NSA, enfim, tem várias agências, dezenas de agências. Então, uma delas que ele participou era o NRO e a outra é o NGA. Então, o que é o NRO? Só para o pessoal entender onde é que esse cara trabalhava. O NRO, ele opera os satélites espiões do governo. Então, todos os satélites que estão, a constelação de satélites espiões para monitorar ativos de guerra da Ucrânia, da Rússia, monitorar OVNIs, enfim, monitorar qualquer coisa ali na atmosfera, é feita pelo NRO onde esse cara trabalhava. Depois ele moveu para o NGA. O que o NGA faz? É uma outra agência de inteligência que pega, aí sim, ela pega os dados desse satélite, do NRO, que só opera, então ela pega os dados desse satélite e cria inteligência, procura entender o que aquela imagem de satélite quer dizer. Aquele satélite tirou uma imagem de um OVNI, qual foi a trajetória que aquele OVNI percorreu, qual é a morfologia daquele OVNI, qual é a forma dele, quais são as características daquele OVNI que o satélite consegue tirar ali de diferentes tipos de imagens térmicas, infravermelho, enfim. Então quem faz isso é a NGA. Então esse cara conhece tudo de imagens de satélite e ele era o cara dessas agências que era o ponto focal da Força-Tarefa do Pentágono sobre OVNIs. Então a Força-Tarefa do Pentágono, que antecede o ARO, né? Então tinha o APTF, que é a Força-Tarefa de OVNIs do Pentágono, e depois veio o ARO. O APTF era composto de diversos oficiais de inteligência, de várias agências. A ideia era essa, né? O APTF centralizar informações. Por quê? Porque a CIA tinha um programa de investigação de OVNIs, o FBI tinha outro, a NSA tinha outro, a NGA tinha outro, a NRO tinha outro, cada um tinha a sua agência, a sua departamento de investigação de OVNIs. E a ideia do APTF era centralizar tudo isso. E quem centralizava isso no NGA, que era o último cargo do Grush, era ele. Né? Esse cara, então, era o especialista em OVNIs da NGA que cuidava de imagens de satélite. A inteligência relativa à imagem de satélite. Então esse cara sabe tudo sobre imagens de satélite de OVNIs. E ele teve acesso, não direto, aos programas de recuperação de OVNIs, mas ele tinha, como era muito condecorado, muito conceituado, ele tinha acesso a todas essas pessoas que participavam junto com ele de outras agências, inclusive da Força Aérea, porque ele era veterano da Força Aérea, dos programas de recuperação de OVNIs. Então essa notícia é que explode aí na manhã de segunda-feira, que te espantou, que o David Grush vem à tona, e ele revela que existem esses programas e conheceu esses programas, as pessoas que trabalharam, os locais, ele tem todos os documentos e detalhes sobre esses programas de recuperação de OVNIs, e ele é muito direto em dizer que esses programas são de recuperação de veículos, em sua maioria são veículos terrestres, tá? Feitos aqui, satélites que caem, então tudo que cai é recuperado. Então, mas uma parte deles são veículos de origem não humana. Tá? Então essa é a notícia que explodiu na segunda-feira aí.
Então você tá me dizendo então que essa divisão de recuperação de destroços, ela não é exclusiva para recuperação de OVNIs. Ela recolhe destroços de algum acidente, alguma coisa que cai, e ela vai lá e faz esse pente fino, incluindo os Isso. OVNIs. É uma recuperação de coisas acidentadas que caíram. Entendi. Então, eventualmente, é um OVNI que está ali, né? E claro que quando é um OVNI, eles previamente monitoraram isso ao longo do espaço, porque qualquer coisa que entra no espaço aéreo é monitorado, e certamente em vários desses casos, ele divide em dois casos, né? Casos em que esse objeto caiu e casos em que esse objeto pousou. E quando fala pousou, é um presente, entendeu? O troço pousou e ficou lá e o pessoal pegou, que são as naves intactas. Tipo o caso Aztec. Isso, então você tem naves intactas e naves destroços, de naves que se acidentaram. Na minha opinião, isso não foi falado, algumas pessoas colocam essa hipótese, mas na minha opinião, eu sou a linha de que mesmo os objetos acidentados foram entregues pra gente de alguma forma, ou se confundir, ou saber da existência, enfim, mas foram entregues aqui na Terra. Porque realmente não faz sentido a gente ter coisas altamente tecnológicas, assim, muito acima do que a gente imagina, que se acidentaram, a não ser que não sejam extremamente tecnológicas, sejam de uma civilização não humana, mas que não seja algo totalmente acima do que a gente acha, né, de milhares de anos à frente, mas algo um pouco mais avançado e que pode se acidentar, ou mesmo os Estados Unidos tenham descoberto forma de derrubar. Cara, essa notícia ela é muito assim, chocante, porque aí você para pra pensar, desde quando isso existe? Desde quando isso está em prática? Desde Roswell? Então, o que está se aventando é que o primeiro caso que vai ser revelado é na Itália, quando o Mussolini governava em 1933, um objeto na Sicília. Então esse teria sido o primeiro objeto recuperado, né, pelos Estados Unidos. E há telegramas, há documentos que mostram algumas poucas informações sobre esse caso na Sicília. É que você está me falando que antes de Roswell, em 33, na Itália, teve uma queda de um OVNI e que na Itália, em 33, quem recuperou esse destroço foi os Estados Unidos? Exatamente. E parece que esse vai ser o primeiro caso a ser revelado. Mas eu não tô entendendo o espanto do PH, porque os Estados Unidos se mete em tudo quanto é tipo de caso ufológico que acontece no mundo, né, cara? Vide Varginha. Sim, concordo. O espanto do PH, Ribas, vem da seguinte coisa. Quando Se é na aconteceu... Itália. Também, mas quando aconteceu o acidente em Roswell, aconteceu aquela pataquada, todo o exército confirma, não confirma, agora fala que é balão e tal, parecia que eles não tinham um protocolo ali de contenção daquilo e foi criado naquilo. Então se criou essa mítica que esse protocolo de contenção, ele existe desde Roswell. Roswell foi em 47, esse na Sicília foi em 33. E outra, foi na Itália, não foi uma parada que aconteceu nos Estados Unidos, foi criado um protocolo e expandiram para outros países. Ou seja, para os Estados Unidos estarem entrando na Sicília em 33 e recuperando esses troços, já teve algum caso anterior que foi criado no protocolo, que foi passado para os outros países, que aí, quando aconteceu esse, eles entraram em ação. Eu tô viajando demais ou procede, Rony? Eu acho que é isso mesmo, acho que teve ali deve ter pego de surpresa esse caso para eles, né? Não sei se eles já tinham um protocolo anterior a isso, mas é o primeiro caso que a gente saiba, né? Seria esse de 33, mas pode ter havido algo antes. Então talvez já existisse um protocolo para isso, não sei. Mas o caso Roswell mostra que não, porque houve uma confusão generalizada na época, porque a Força Aérea chegou a admitir que era de fato um disco voador. Então eu acho que eles estavam ainda confusos ali, talvez elaborando alguma coisa, ou talvez simplesmente coletaram e mantiveram no nível tão sigiloso que, olha, engaveta isso e me esquece, né? Isso aqui não pode ninguém ver, então nenhum protocolo criado por conta disso, por conta desse segredo. Cara, e outra, quando é que você vai imaginar que caiu um disco voador ali, vão lá buscar, guarda isso, fica quieto? Quando é que você vai imaginar que vai cair de novo? E de novo? Exatamente. E de novo? Exatamente. E uma coisa é cair num território estrangeiro, né? Então você consegue, quando é num território estrangeiro, você consegue ali mobilizar talvez um grupo menor para ir lá fazer uma operação. Quando é no seu próprio território, é anunciado nacionalmente no jornal que caiu, né? É diferente, né? Então as circunstâncias acho que foram um pouco diferentes, sim. Agora, você para pra pensar, que a gente tava falando esses dias pra trás aí com o Pacatini sobre Varginha, que os americanos tiveram aqui tudo, e muita gente fala, não teve. Pô, se a gente tá falando que os americanos foram na Itália em 33 recuperar uma queda de uma nave, por que não em 96 do Brasil? Com certeza. E certamente a partir desses casos foi se estabelecendo um protocolo internacional aí de cooperação em relação a isso.
está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Agora, com relação aos balões aí, talvez o Rony possa confirmar o que eu penso, assim, ou não, né? Mas eu acho que, cara, deve estar acontecendo, porque a estrutura do governo e até a estrutura militar de organização deve ser uma coisa muito quebrada, né, cara? Meio que em células, né? Então, eu notei quando aconteceu essa questão do balão chinês e aqueles OVNIs em seguida, na mesma semana, né? Eu notei que teve uma falta de comunicação e de acordo no discurso muito grande entre o Pentágono e a Casa Branca. Então a gente não sabe as energias que vêm de um lado e vêm do outro. De um lado eles querem falar e do outro lado não, e aí deve ter alguma força querendo continuar acobertando, ou talvez por não saber o que está acontecendo, né? Ou por querer acobertar mesmo. Ô Ribas, sabe o que eu penso? Assim, que tem muitas pessoas que quando esses fenômenos começaram a acontecer, eles começaram a cobertar, eles meio que tomaram aquilo pra eles e eles são os donos do segredo. Quando a parada começou a escalonar muito e eles continuaram tentando manter segredo, eles viram que não iam conseguir. Mas eles começaram a manter pra eles o que eles tinham e não compartilhavam com ninguém. E aí começou essa fragmentação de grupos, de informações, de cada ponto tem um. Porque quem tem informação não quer compartilhar. É isso que está acontecendo. Mas eu acho que... eu concordo, mas eu acho que a questão é que o fenômeno acontece para todo mundo. Não acontece para um departamento que vai acobertar, né? Então a coisa começa a sair de controle, né? Os caras não têm como segurar, porque tem outros departamentos que também estão coletando dados, estão correndo de forma bilateral ali também, para desacobertar ou para estudar, que seja. Né? Então... E nessa queda da Itália tem mais um ponto aí, né? Se a gente for pegar a história, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, tinha os países aliados, né? Os países aliados eram formados ali por vários países, incluindo Estados Unidos e Itália. Então eles tinham aí já uma aliança desde a Primeira Guerra, uma aliança militar muito forte, e os Estados Unidos eram um grande parceiro do Mussolini. Isso tá registrado nos livros. E essa relação só mudou, eu fui pesquisar, lógico, né? Essa relação só mudou lá para 1935, quando a Itália invadiu a Etiópia. Os Estados Unidos não concordou com isso e se afastou da Itália. Mas até 1935, a relação era muito forte com Mussolini. Então, provavelmente, isso colaborou para os Estados Unidos ter esse acordo para conseguir pegar esse objeto para estudo. Aí, talvez por conta de já ter uma academia, uma ciência mais avançada do que a Itália naquela época. O Rony, a gente toca muito num ponto de pegaram muitas naves antigamente, fizeram engenharia reversa, e hoje em dia a gente tem muita coisa aí de micro-ondas, Kevlar e tal, de engenharia reversa. Cara, você acha que cada vez essa história pra mim ganha mais força e se torna mais real pra mim? Porque, olha só, 33. Depois disso aí, a gente teve visivelmente, assim, alguns anos depois, uma explosão tecnológica que só duplica cada ano que passa. Se você pegar, né, quanto a gente evoluiu em 100 anos, né? Exato. E não faz sentido a gente ter ficado parado milhares de anos, né? Ficou parado milhares de anos e em 100 anos a gente evoluiu exponencialmente para chegar no iPhone hoje, e para chegar na realidade virtual, para chegar na inteligência artificial. Rony, deixa eu fazer uma pergunta. Esse cara aí que deu essa declaração no sábado, no dia 3, né? Dia 3 de junho, tiveram pessoas que estão na ativa também que endossaram o que ele falou, né? Na verdade, no sábado, o Chris Mellon, que falou que era assessor da presidência, ele falou que tinha indicado essas pessoas para prestar depoimento para o Congresso, e certamente uma delas é esse cara que é o David Grush. Na segunda saiu a notícia, estourou aí pelo debrief, e aí como é que essa notícia saiu, né? Por que o debrief, né? Importante falar isso. Por que não no outro jornal? Por que no outro portal de notícia? Quem assina essa matéria é nada mais, nada menos que o Ralph Blumenthal e a Leslie Kean, que são os dois jornalistas que em 2017 estouraram a notícia do Programa Secreto de Investigação de OVNIs do Pentágono, que era o H, do Elizondo, no New York Times. E aí o que aconteceu? Eles ofereceram essa notícia para vários jornais grandes, inclusive o próprio New York Times, e nenhum deles quis publicar. Então você já vê o tamanho do rombo, né, que a gente está se envolvendo, o tamanho da bomba que é essa notícia. Né? Nenhum jornal grande quis pegar essa notícia. E aí quem pega é o Debrief para publicar, quem assina são esses dois jornalistas, originalmente lá do New York Times. E aí o Charles Grange, como o pessoal falou assim, olha, se a gente colocar só o David Grange,
ele vai ficar muito vulnerável ali a críticas, etc. Vamos colocar colegas dele suportando o depoimento dele. Então, quem fala ali tem um general, né, que é o Cal Neal. O Cal Neal, ele é na verdade, não um general, um coronel do exército. É um coronel do exército que trabalhou como ponto focal do exército na Força-Tarefa de OVNIs do Pentágono, e ele corrobora tudo que é dito aí pelo David Grush, toda a argumentação dele, e ainda fala, olha, esse cara é muito condecorado, ele é respeitável, é ético, certamente ele sabe do que está falando. E colocam ainda um segundo cara, para suportar ele, que é o Jonathan Gray. E aí o mais interessante é que o Jonathan Gray, ele tá na ativa ainda, tanto o Cal Neal quanto o David Grush já foram para reserva, né? Mas o Jonathan Gray, ele tá na ativa, e ele vem a público falar, né? O que é uma coisa muito rara, né? Porque a maioria desses caras sai do governo para poder falar alguma coisa porque ele pode sofrer represália lá dentro. Então o Jonathan Gray é um cara da inteligência da Força Aérea, que é a NASIC, e esse cara é o cara que certamente sabe muito mais que o próprio David Grush, que não falou tudo ainda e certamente vai ouvir muito falar desse cara. O Jonathan Gray, ele trabalha na NASIC, a NASIC é a inteligência da Força Aérea para o ar e para o espaço, e a NASIC é muito ligada à base aérea de Wright-Patterson, que é a base aérea para onde, teoricamente, levam esses objetos acidentados. Para engenharia reversa, né? Para fazer engenharia reversa. E a NASIC é justamente a instituição mais especializada nos Estados Unidos para fazer engenharia reversa desses objetos. E o mais bizarro de tudo é que o símbolo deles é uma esfinge egípcia. E a gente sabe que no caso do pouso de um objeto na Wright-Patterson, aquela lendária pouso de OVNI na Wright-Patterson, onde saíram seres, esses seres tinham indumentária egípcia. Então você vê que esses troços começam, as teorias da conspiração que parecem loucuras, começam a se encaixar perfeitamente. E o Jonathan Gray, ele é muito enfático, ele fala, o fenômeno da inteligência não humana é real. Sim. Eu quero, meu irmão, eu quero ver o Sakane chorar sangue. Adoro! Ah, delícia! Ô Rony, você falou de teoria da conspiração. Eu até comentei com você um tempo atrás, e inclusive nós falamos disso, né, Ribas, no último episódio com o Pacatini, sobre o Clifford Stone, que ele era um general do exército americano, que trabalhou numa divisão de recuperação de destroços de OVNIs, especificamente de OVNIs, e detalhe interessante, que até agora a gente não citou isso nessa história toda, que no depoimento que ele deu, quando ele reformou e tudo, e ele começou a falar antes dele falecer, ele citou que quando ele entrou nisso aí, já havia um programa de anos de atividade recuperando esses destroços e que eles tinham um manual de protocolo de como lidar com cada raça que eles encontravam. E ele descrevia inúmeras criaturas e ele já contou ali, nesse manual, na época que ele entrou, tinham 37 espécies diferentes listadas. Então até agora esse cara falou que existe um programa de recuperação de destroços e tudo e tal, mas lembrando que nesses destroços, em alguns casos, haviam corpos também, né? Sim, ele fala, né? Inclusive vai sair no meu canal, foi legendado hoje, vai sair amanhã ou depois, a entrevista completa de 12 minutos do David Grush, onde ele fala que essas aeronaves, em muitos casos, tinham corpos dentro delas. Então, sim, eles têm conhecimento de seres e talvez vários tipos de seres. Eu vi um vídeo do Steven Greer, de 2 anos atrás, no podcast do Logan Paul. Porque, assim, ao mesmo tempo que tudo isso está sendo liberado pelo governo e até começou lá com Tom DeLonge, né, lá em 2017 e tudo, esse movimento todo, né? Tudo bem que antes disso já vinha acontecendo muita coisa nos bastidores, mas ganhou força lá em 2017. Ao mesmo tempo, tem uma outra galera da ufologia nos Estados Unidos meio que indo contra essa maré aí, falando que na verdade tem algo muito mais sinistro aí por trás e que é tudo planejado e que na verdade não é nada disso, que vai ter um evento apocalíptico envolvendo outras raças e tudo. E ele, inclusive, ele mencionou, os caras do podcast lá mencionaram Independence Day como exemplo. Aí ele falou, cara, Independence Day é Disneylândia perto do que vai acontecer. Foi algo assim que ele falou, né? O que tu acha disso, cara? Eu acho que isso é normal, o negacionismo, né? Porque a gente fica sempre se protegendo de uma mudança muito grande de paradigma. A gente quer sempre ficar na zona de conforto. Então, quando a coisa está muito longe, vão revelar programas de
Eu falava isso cerca de 1 ano atrás, já falava isso, olha, daqui a pouco vão revelar esses programas de recuperação de naves. Tá chegando, e o pessoal falava, não, isso é impossível, o governo jamais liberaria isso, né? Então há esse negacionismo. E quando a coisa fica real, né? Olha, o cara falou, tá liberado, tá registrado, tá revelado. Aí o pessoal arruma um outro negacionismo que é, olha, ele está fazendo isso porque ele está numa conspiração com o governo para desviar as atenções da guerra, ou desviar atenções, enfim, da esquerda, da direita, de política. É um comportamento Então, muito doido, né, cara? É o comportamento humano, então sempre vai haver um negacionismo. Se mostrarem uma foto dessa nave, e a foto tiver sacramentada pelo Pentágono, sacramentada pelo governo dos Estados Unidos, que é real, muita gente vai continuar falando, não, essa foto aí é uma inteligência artificial que o governo liberou para com um motivo, entendeu? Então sempre vai haver. Independente da evidência. Então muita gente falou, pô, David Grush não mostrou uma evidência. Mesmo se ele mostrar 30 evidências, 30 fotos, vai haver teorias para poder explicar por que aquela foto está sendo lançada e que aquilo não é real. Então o Jonathan Gray, ele foi além. Ele fala, olha, isso aqui de recuperar OVNI não é só os Estados Unidos. Várias nações estão recuperando OVNIs. E há uma corrida, né, uma guerra fria, uma corrida para ver quem vai fazer a engenharia reversa primeiro desses objetos. Então, certamente, a Rússia tem OVNIs, a China tem OVNIs, então, o Irã, talvez, os adversários dos Estados Unidos têm veículos também de origem não humana, e está todo mundo correndo para ver quem vai fazer a engenharia reversa primeiro, e isso é um dos motivos desse segredo, né? Não revelar exatamente o que foi recuperado, etc., para não dar vantagem competitiva para os demais. Então, é mais uma questão importante. E muita gente falou justamente isso, né? Mas esse cara só mostrou, ele não participou diretamente dos programas, ele não mostrou fotos, ele não mostrou documentos. O que acontece? Todas as evidências desses programas, obviamente, são sigilosas. Isso é óbvio. É o segredo mais bem guardado dos Estados Unidos. Então, tudo é sigiloso. Porém, como a gente tem na lei essa permissão para esses caras falarem, o que está acontecendo? Esse cara, o David Grush, foi até... Por que isso é diferente dessa vez? Não é um maluco falando, um militar com credenciais falando uma história para todo mundo acreditar. É diferente dessa vez por quê? Primeiro que tem os 2 colegas dele corroborando, um deles está nativo ainda, corroborando tudo que ele fala. O segundo ponto é que ele pediu permissão para o governo, então o texto que ele liberou do que ele ia falar, ele submeteu ao governo, e o governo liberou que ele falasse. Sabia. Isso já é um segundo ponto. E ainda tem um outro ponto, um terceiro ponto. Tudo que ele falou, ele chamou o inspetor-geral do Pentágono, na verdade, do Departamento de Defesa. E o inspetor-geral é o cão de guarda, né? O cara é o ouvidor, é o cara que fica ali no compliance, é o watchdog, ele é o cão de guarda que fica ali investigando qualquer irregularidade. E nesse caso da recuperação de naves, foram cometidos múltiplos crimes por militares e membros do governo por o acobertamento. Por quê? Porque você não pode ter um programa desse sem falar para o Congresso o que está acontecendo. O Congresso é que tem que aprovar o dinheiro, a verba, as operações. Você não pode esconder uma situação dessa do povo e do Congresso, porque isso é crime. Então, ele submeteu toda essa história dele para o inspetor-geral, e ele foi malandro, ele contratou um cara que já foi inspetor-geral dos Estados Unidos, em outros anos, para ser o advogado dele. Então esse cara está defendendo ele submeteu toda a história para o inspetor-geral, que deu prioridade máxima para o assunto, e esse assunto, nas palavras do Gary Nolan de Stanford, que é o cientista de Stanford, virou uma casa de marimbondo em Washington, porque todo mundo começou a ficar preocupadíssimo com esse assunto, porque todos os congressistas estão sabendo, isso já há semanas, né? O presidente com certeza já está sabendo, e o pessoal tá com essa bomba na mão para ver o que vai fazer. Ô Rony, ponto interessante que você chegou. Disso que aconteceu agora esses dias, para o Pentágono emitir uma nota oficial, dar uma declaração ao vivo na TV admitindo isso aí, é um passo muito longo ou isso está próximo de acontecer? Eu acho que eles estão ficando encurralados. Assim, o Jonathan não vai, o David Grush não vai ser o primeiro cara a falar. Com certeza o Jonathan Gray vai falar mais ainda. Daqui a pouco vai vir o John Stratton, que era o diretor da UAPTF. As coisas estão aumentando pra vocês verem, né? Hoje na TV americana passa o episódio de Skinwalker Ranch Skinwalker. Hoje quem vai estar no episódio é nada mais nada menos que o John Stratton, que era o diretor do programa de investigação do Pentágono da UAPTF. E esse cara vai começar a falar mais e mais ainda. E esse cara, o John Stratton, ele é o cara que mais sabe de tudo porque ele tinha o Title 50. O que é o Title 50? O Title 50 é o nível de autorização mais alto dentro do governo dos Estados Unidos. Com o Title 50 você consegue chegar em qualquer programa secreto e ultra secreto. Esse nem o presidente deve ter, né? Que nem o presidente tem autorização. Aí, ó. Então, o John Stratton é o cara que sabe tudo. Ele não falou nem 1% do que ele sabe ainda.
Quando ele começar a falar, aí as coisas vão chegar no outro nível. Mas eu acho que existe, por parte pelo Chris Mello, pelo Elizondo, e assim, a gente começa a ver que não é Chris Mello e Elizondo falando. Porque antes era, não, o Elizondo. Aí começaram a falar o quê? Não, o Elizondo é conspiracionista. Ele tá com uma política de desinformação pro povo. Aí veio o Chris Mello, aí veio os pilotos da Marinha, agora veio o David Grush, caras de vários órgãos do governo. Então a gente começa a ver o quê? Que já eram vários caras arquitetando isso. Já eram pessoas de várias agências do governo descontentes com o que estava acontecendo, com esse segredo, com essa enganação em relação ao povo americano, e lá os caras são muito patriotas, e começaram a perceber que as coisas estavam erradas e começaram a se juntar para poder mudar isso. Então já existiam lá, com certeza desde 2017, antes disso, um grupo de pessoas de vários órgãos de inteligência do governo dos Estados Unidos, já juntos, arquitetando um plano. Como nós vamos revelar isso? Como nós vamos punir os corruptos que estão escondendo isso do povo e do Congresso? E agora eles começam simplesmente a se revelar um a um, mas eles sempre existiram. Então isso para mim tá ficando muito claro. Ô, Juan, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Pelo que você falou, essa pessoa que deu essa declaração, ele foi autorizado pelo governo a falar. Rolou uma aprovação ali do que ele ia falar, né? Rolou uma aprovação, por quê? Porque se esse cara fala sem aprovação, ele toma $10 mil de multa e no mínimo 5 anos de cadeia, por estar revelando informações que são sigilosas. Entendi. Agora a minha pergunta é a seguinte. Recentemente a gente teve aquela conferência da NASA que foi um gerador de lero-lero absurdo, né? Foram horas de conferência, um monte de gente falando, repetindo a mesma coisa. Podia ter cortado em 15 minutos aquilo, né? As últimas foram, a do Aro também foi. Então, todos falaram a mesma coisa. A minha pergunta é a seguinte, cara. Se o governo autorizou esse cara a falar o que ele falou agora, por que eles vêm tratando o assunto assim, eles tratam de uma forma muito branda, que não condiz com o esforço que está sendo feito para estudar isso, órgão sendo criado. Então, eu não entendo, cara, por que eles já não falaram isso e aí autorizam um cara a falar? Será que é porque tem peso diferente? Ou porque o governo não quer se comprometer? Você tem ideia? Eu acho que a coisa é muito gradual. Então, mesmo esses caras que se uniram, esses agentes de inteligência que se uniram para revelar o assunto por serem patriotas, você vê que eles não começaram... Ninguém falou de seres ainda. Você vê que é um plano, você vê que é uma coisa gradual pro povo ir digerindo. Então começaram falando que existia um programa que era secreto, depois começaram a falar que poderia ser a Rússia, que poderia ser a China, depois começaram a falar que não era a Rússia nem a China, começaram a falar que não era nenhuma nação, e agora começa a falar que é não humano. Então a coisa é gradual, existe um plano muito bem arquitetado, esses caras estão fazendo isso, estão se protegendo dessa forma, então a estratégia está muito clara, que é, para não ser preso, você pede autorização para o governo para falar, e óbvio que você fala assim, não, eu quero revelar que a nave era da forma tal, mostrar uma foto, não, peraí, foto e forma você não pode falar, você pode falar que existia um programa. Ok, aí isso é liberado. Então, esses caras que se unem têm pessoas fora do governo e dentro do governo. Então, essas próprias pessoas dentro do governo estão autorizando que esse processo rode, que é um processo de pessoas de fora, gente de inteligência que muitos saíram do governo, peçam autorização e o governo autorize, mas eles estão fazendo de forma muito comedida. Eles não querem sair revelando que isso existe, porque certamente existe esse plano gradual de informação aí. E você acha que o governo que está meio que coordenando isso aí de alguma forma? Eu acho que sim. Por quê? Porque esse grupo de oficiais de inteligência que querem revelar isso tem pessoas de fora e de dentro do governo. O próprio Jonathan Gray está dentro do governo, né? Então, era inimaginável você, anos atrás, pensar que alguém dentro do governo falaria para um jornal que, de fato, é uma inteligência não humana. E se ele está fazendo isso, ele não está com medo de represálias, porque certamente ele está suportado por outros oficiais de inteligência que estão dentro do governo e membros do governo que estão protegendo ele. Então, certamente existe um grupo dentro do governo que está permitindo que essas informações sejam reveladas. E tu acha que esses objetos aí que aconteceram próximo ao balão chinês lá, você acha que era de origem alienígena? Obrigado, eu tava afim de perguntar isso. A probabilidade de ser algo não humano é muito grande, por quê? É de 99%. Primeiro que eles usaram um aparato de várias aeronaves e mísseis milionários para derrubar um troço. E pararam o espaço aéreo também, né? Parou o espaço aéreo, moveram a OTAN, Canadá e Estados Unidos juntos, uma operação de guerra para derrubar um balão. Isso é totalmente absurdo. Então, cara, só de parar voo comercial já é um prejuízo absurdo, né? Pararam tudo, engavetaram, falaram, quando a gente recuperar o objeto, a gente falou, não recuperamos nada civil. Pra mim foi muito estranho, porque os caras afirmaram, não é da China, não é da Rússia.
E ao mesmo tempo falaram que não conseguiram recuperar nada. Como que você afirma o que não é sem ter um negócio na mão pra falar que não é? Exatamente. Isso pra mim é muito claro que eles já estavam monitorando esse objeto, já fizeram, com certeza já voaram avião espião pra cacete, satélite, magiaram esse objeto inteiro, sabiam esse objeto. Tanto que esse objeto foi detectado muitas horas antes de ser abatido, né? Como é que você permite um objeto desse ficar flutuando ali, né? Se for uma coisa... faz sentido. E a quantidade de balões que sobrevoam os Estados Unidos é uma coisa absurda, entendeu? Qualquer um solta balão, deve ter isso a todo instante. Não, e ainda rolou uma notícia falando que era balão de estudante lá, de não sei o quê. Pô, sim, cara, pelo amor de Deus. E aí você tem, obviamente, o mais conhecido desses caras é o Steven Greenstreet. Se você viu alguma notícia do Steven Greenstreet, não leia, esqueça esse cara do New York Post, porque ele é um dos caras reconhecidamente financiados pelo Pentágono para prestar desinformação. E tem vários caras. Para mim, tem gente dentro da Força Tarefa. Para mim, foi muito claro no evento da NASA que tem membros daquele estudo que estão sendo financiados, não vou dizer a maioria, mas poucos, né? Ali 2 que eu identifiquei, que provavelmente estão sendo financiados pela postura deles e pelo que eles disseram no evento. Uhum. Um deles é o Scott Kelly, que é ex-astronauta. Então, se vocês assistirem lá o evento da NASA, vejam as falas do Scott Kelly, as formas que ele interrompeu os caras para falar que viu um balão do Bart Simpson. Então, assim, não faz sentido nenhum pelo no amor evento de daquele. Deus, né, cara? O cara falar que a experiência com o OVNI dele era que ele achou que era um OVNI quando chegou perto de um balão de Bart Simpson. Então, isso é muito claro pra mim que é operação psicológica pura. Cara, e é esse tipo de notícia aí que esses caras, tipo, sacana, divulgam. Não, Sim, verdade, cara. exatamente, verdade. porque é uma roda, né? É uma roda. Você divulga, os céticos que não estão comprados divulgam, os céticos comprados divulgam, a mídia corrupta divulga, e você tem a roda girando, né? Prestando desinformação. Mas acho que, assim, cada vez mais esses caras ficam contra a parede e tá muito difícil. Hoje o Steven Greenstreet não pode postar nada que ele é linchado, no bom sentido da palavra, né? Sem xingamentos, mas de forma respeitosa no Twitter. Linchamento digital, né? Mas não é nenhum cancelamento, é uma forma crítica, né? Pessoas tecendo críticas ali com justificativas, com argumentos de que ele tá prestando uma desinformação. Então esses caras não têm muito futuro, não. Acho que tá cada vez mais difícil. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Agora, meus amigos, Ribas, Rony, queridos ouvintes, uns anos atrás, ufologia, OVNI, uma nave apareceu, eu vi seres, isso era papo de doido, era papo de ficção. Há uns anos atrás, não. Há um ano atrás. Eu estou pondo há uns anos atrás sendo bondoso, porque essa parada é bem recente. Exato. Sim. Cara, aí do nada, vaza fotos, vídeos, o Pentágono, a Marinha admite que é real, vazou isso, a NASA aqui no departamento, surge o aro, o Congresso pede isso, vão à audiência aberta. Agora aparece um cara falando que tem um departamento que recolheu naves e corpos. O desacompletamento está acontecendo, só não vê quem não quer. E cada dia que passa, eu paro pra pensar numa pessoa que esse tempo todo se fudeu pra caralho e, putz, o cara tava contando a verdade desde o início. Tio Roberto. Obrigado. Tio Roberto, tamo junto. Eu sempre acreditei em você, meu querido. Valeu sua tentativa. Um dia a verdade ia aparecer. Então, cara, assim, cara, é até engraçado. Eu tava pensando nisso hoje, cara, sobre essa questão do Bob Lazar aí, né? Pois é, cara. Isso aí confirma tudo que o cara falou, cara. Tudo. Absolutamente tudo. Porque ele trabalhou num programa desse aí. Alguém acha que o Bob Lazar tá falando mentira ainda? Alguém acha que o Bob Lazar tá inventando? Cara, mas não tem como. Cara, o cara deu uma entrevista em 89 e hoje em dia a gente tá vendo isso tudo sendo confirmado. Cara, é uma parada assim, absurda. Como é que as coisas se encaixam? Tem vários pontos de críticas ao Bob Lazar, como por exemplo, o fato dele não conseguir apontar professores ou colegas que tenham participado nas faculdades. Isso é um ponto crítico. Porém, uma coisa que bate muito, né?
Primeira folha de pagamento dele era da Marinha. A gente sabe que a Marinha é a força mais antiga, então a força mais antiga é a que tem mais influência sobre esse assunto. Então várias pesquisas de OVNIs são feitas pela Marinha. E uma coisa é que ele era de Los Alamos, né, que é a parte de energia nuclear. E além do NESI, que é a engenharia reversa, né, cada órgão dos Estados Unidos tem um papel muito fundamental nessa questão OVNI. Né? Então tem a Marinha com as pesquisas dela, tem o NESI com a engenharia reversa, que é da Força Aérea, e você tem o Los Alamos e os laboratórios nucleares dos Estados Unidos, que são pertencentes ao Departamento de Energia, que falam, é o próprio Chris Mellon que fala isso, o Departamento de Energia é os caras que mais sabem sobre esse assunto. Então, o NESI que vê uma parte de engenharia reversa, a Marinha tem algumas pesquisas, mas quem sabe mesmo sobre OVNIs e todo esse assunto de forma profunda é o Departamento de Energia. Isso faz sentido porque tudo começou lá no Projeto Manhattan e bomba nuclear, que era um segredo absurdamente grande, né, de ser ocultado por conta dos adversários. Então faz total sentido de você pegar um segredo desse. Se os caras conseguiram ficar com o segredo da bomba nuclear, por que não ficar também com o segredo de OVNIs, né? Então acho que a gente vai ouvir muito aí daqui a pouco sobre o Departamento de Energia dos Estados Unidos e sobre esses laboratórios, inclusive esse que o Bob Lazar trabalhou. Ô Rony, o que tu acha que vai ser o desfecho disso aí, cara? Tu acha que vai ter uma invasão? Tu acha que tem que comprar mais feijão e estocar aqui? Ou esse fenômeno tá acontecendo e vai continuar acontecendo e a gente vai continuar na mesma, só que sabendo o que é? Que tua visão disso aí? A pasta de dente não volta mais pro tubo, pessoal. Então, assim, é imparável. Não, na minha opinião, não tem volta. O Pentágono deve estar desesperado. Os oficiais sêniores religiosos devem estar muito desesperados com esse assunto. O pessoal dos Anjos e Demônios deve estar desesperado. E, assim, não tem volta. Eu acho que chegou num ponto que os congressistas todos estão interessados. Vai ter uma audiência pública, foi anunciado hoje, vai ter uma audiência pública sobre isso, onde eles vão certamente chamar o David Grush, provavelmente agora em junho ou julho. A grande chance de ocorrer até o final do mês aí. Então tem chance do governo falar mais abertamente a partir de agora, né? Sim, vai vai ser bem agressiva essa audiência, diferente de todas as outras, porque vai ser na Câmara, num comitê, que vai ter o Tim Burchett, que é um cara que fala mesmo, entendeu? Mas vai ser aberto critica o Pentágono, vai ser privada? Público, vai ser público. Delícia. Vão chamar, diferentemente das outras, vão chamar todos esses caras, os pilotos da Marinha, vão chamar todo mundo para depor publicamente. Então vai ser um evento aí bem curioso de assistir. E assim, isso é só o começo. Então, como eu falei, esses caras certamente, pelo que eu tenho visto, têm um plano de abertura gradual. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de seres, quem seriam essas inteligências. Então a coisa vai ficar... Vão vir outros oficiais, como eu falei, o próprio John Stratton, que é um cara que mais sabe. Então, acho que é só o começo. Acho que até o final do ano vai ter muita conversa ainda, porque começou agora para mim. Eu só fico em dúvida, aí você falou da invasão, né? Sim. Eu só fico em dúvida por que agora, né? Por que esse é o momento, né? Será que isso já era arquitetado já? Vamos revelar em 2020, né? E ver a pandemia atrasou um pouquinho. Por que agora, né? Então, eu fico até um pouco receoso de se está vindo aí um grande evento, né? E eles têm essa urgência de revelar isso por conta de estaria vindo um grande evento. Eu penso nisso também, cara. Eu penso nisso também. Mas olha só, gente. Se caiu em stand de nave aqui com seres e tudo, eles vieram de algum lugar e desse lugar eles tinham amigos, sei lá, tinha alguém que mandou eles aqui, uma equipe, sei lá. Será que eles não viriam em resgate deles ou querer saber o que aconteceu? Eu acho que esses seres que... Sim, eu acho que esses seres que estão nesses veículos que caíram, foram deixados aqui, são seres robôs biológicos. Não são os verdadeiros inteligências. Tá? As verdadeiras inteligências estariam por trás desses seres. Então, o que está sendo enviado para cá é simplesmente os intermediários, seres sem alma, seres programados para fazer tarefas clones, bem específicas, né? Clones, e que foram deixados aqui propositalmente. Essa é a minha opinião. Entendi. Cara. Vamos aguardar. Cara. Assim, sendo bem sincero, me dá um pouco de medo, cara. A gente não sabe o que esperar disso aí, né, cara? O que vai acontecer? Às vezes a ficção não é tão ficção assim. Partindo do princípio que todos os casos que a gente conhece sejam verdade, os caras já fazem isso na encolha. Tu imagina a hora que o negócio for aberto, cara. E tem uma coisa interessante disso aí, já entrando no modo
medo, né? Mas a gente tem que falar o que tá acontecendo. Então, assim, independente do que vai acontecer, a gente tem que ser realista, senão a gente vai estar atuando igual o Pentágono, né? Vamos esconder tudo, não vamos falar sobre a parte ruim, tem que falar sobre tudo. Então, assim, o Kirkpatrick, que é o diretor do ARO, que é o Programa de Investigação do Pentágono, ele foi bem claro e está sendo bastante enfático que essas esferas, que são os objetos mais vistos, as esferas metálicas, brancas ou translúcidas, são objetos mais vistos no mundo. Ele falou que é no mundo todo. E no artigo que ele tem com a Avi Loeb, de Harvard, ele é muito claro em falar que há a possibilidade que essas esferas estejam sendo lançadas de naves-mãe. Então, assim, existe sim um receio de que o mundo inteiro esteja sendo monitorado por essas esferas, a partir das inteligências, sondas que não estão, não há seres nessas esferas. Essas esferas têm só sensores, capacidades de monitoramento. Estão mapeando de alguma forma. Estão mapeando tudo. E assim, o que o governo acha? Certamente ele acha que estamos sendo mapeados para mapear as nossas capacidades, para talvez ter uma coisa, um evento no futuro que pode ser até uma invasão. Então, assim, eu acho que há uma teoria que eu acho que há uma urgência do governo em revelar isso ao povo americano para não pegar o povo desprevenido caso ocorra um evento desse. Sim. Então, eu acho que isso pode ser um dos motivos dessa revelação estar acontecendo agora, e eu acho que isso pode estar acontecendo agora porque esse número dessas esferas, desses objetos sendo vistos, aumentou muito nos últimos anos, e quem fala isso não sou eu, são os pilotos da Marinha. Eu vi uma esfera dessa em Toronto em 2019, cara. Branca. Olha aí. Eu tenho foto e vídeo disso. Olha só, rapidinho para vocês aí e para os ouvintes. Esse programa que a gente está gravando aqui hoje, a gente está gravando no dia 6, terça-feira, não era o programa que iria para o ar nessa sexta-feira, originalmente. Eu e Jackson já tinha gravado um programa sobre uns documentos da FAB que o Jackson achou. Ele conseguiu acesso a esses documentos e, cara, eram mais de 3.000 documentos, sei lá, de 85 até 2015. E o Jackson peneirou isso e ele pegou casos de OVNIs gigantescos que liberavam vários plots no radar. Isso está em vários documentos do ano de 85 até 2015. Por que eu estou contando isso? Porque tem tudo a ver com isso que a gente falou hoje. Esse programa está indo ao ar hoje porque isso que aconteceu foi um fato assim, extraordinário. Então eu já deixo para vocês que na próxima semana vocês vão ouvir um programa que vai fazer uma ligação muito direta entre a Noite Oficial e o caso Varginha. Aguardem. E fazendo um link aí com o que você falou e com o que você deve ter conversado com ele, o Elizondo ele fala que há a possibilidade de que essas esferas, que à noite emitem luz, né, de dia elas são translúcidas, brancas ou metálicas, mas à noite elas são luminosas. E que ele tem visto que, dependendo da cor, vermelha, amarela, verde, alguma das cores que ele fala, cada uma dessas cores são esferas com um objetivo específico, um tipo de monitoramento específico. Então, é mais uma informação que entra aí na história. Cara, assustador, hein? E é o que você falou, esses avistamentos estão cada vez aumentando em número, né? Uhum. Tá ficando muito comum, né? Esse avistamento desses objetos aí. Eu nem acho que eles estão aumentando em número. Eu só acho que a gente agora tá vendo eles mais, porque a gente tem como observar esses objetos mais, porque antes a gente não tinha tanto assim. Hoje, com acesso à câmera para tudo quanto é canto, objetivo que aumenta, você consegue ver melhor isso. Mas eu acho que eles sempre estiveram aí. Mas tem um assunto também, eu pegar, que é o seguinte: hoje você não decola um caça sem ter do americano, sem ter um objeto desses colando no caça. Ali nos mares, principalmente, né? Nas bases que estão perto do litoral. Então, isso começou a aumentar muito. Então, acho que isso é que gerou essa preocupação do governo em revelar esse assunto, por conta desse número de aumento de incidentes envolvendo esses objetos. E o Kirkpatrick foi muito enfático nisso na última evento da NASA, onde ele falou que o número de relatórios está crescendo tanto que hoje já é 100 incidentes por mês que ele está captando. Cara, então, se a gente pegar incidentes por mês, é muita coisa, dá 3 por dia? Sim, se a gente pegar, antes a gente tinha 600 casos em 2 anos, 400 casos em 2 anos, que o ARO tinha documentado, algo do tipo. O ano, enfim, o ARO foi estabelecido agora, mas entra parte também daquele herdou lá da Força Tarefa Pentágono, tem essa confusão de herdar programa. Mas eram 400, que virou 600, e agora são 800, e agora são 100 por mês. Então, você vê que o número realmente está aumentando. E tem o seguinte, né, cara? A comunidade da astronomia é uma galera muito exata, no sentido de que os caras não acreditam em nada disso aí, né? De OVNI. Sempre trataram como algo que, é fantasioso demais e tal.
Então hoje em dia a gente vê, cara, a NASA falando sobre isso, né? A NASA fazendo uma conferência para tratar desse assunto. E você falou da NASA, no meio do ano vai sair o relatório da NASA, né? Acho que vai ser o que eles chamam de Nothing Burger, né? Hambúrguer de nada. Mas vamos ver o que vai sair aí. Olha, só uma coisinha. Hoje à tarde, antes da gente gravar esse programa, eu tava mexendo lá no Spotify. Achei que tu ia falar que ia ser abduzido. Né? Eu já nem acho uma ideia tão ruim assim mais. Ou Mas que enfim, pousou uma nave aí no teu quintal aí. eu quem dera. Mas um ouvinte nosso, o Júlio César, ele deixou uma mensagem assim no episódio de Varginha. E eu queria, Rony, que assim que eu acabar de ler a mensagem dele, você respondesse ele. Júlio César, ele escreveu assim: décadas se passaram. Dizem que há fotos, vídeos, tecnologia e até agora nada. Se até Roswell não mostrou nada, não vai ser Varginha que vai mostrar. Rony, o que você tem a dizer pra ele? Eu acho que o Marcão já localizou uma pessoa que tem o vídeo, né? Isso o Marco Aurelial revelou já há cerca de uma semana que está negociando com essa pessoa. A pessoa até pediu pro Marco Aurélio entrar em contato com o James Fox, porque ele não estava acreditando que o James Fox estava envolvido e que teria essa grana rolando aí por conta do vídeo. Então o James Fox até gravou um vídeo com testemunho. Então, assim, eu acho mais fácil Varginha, muito mais fácil Varginha, alguma coisa de Varginha ser vazado do que Roswell. Porque Roswell, de revelar Roswell implica você revelar múltiplos crimes feitos pelos militares. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco pro pessoal reconhecer que... Mas tá quase tudo morto também, né, cara? Tem isso, mas assim, você tem pessoas que continuam escondendo... Por exemplo, você teve generais da Força Aérea Americana que foram no evento lá do Steven Greer, naquela coletiva de imprensa, falar que Roswell não era nada, que eram balões. Então, assim, você tem pessoas que ao longo... Você tem as pessoas daquela época, mas você tem pessoas que ao longo dos anos, até hoje, foram perpetuando a mentira. Então, é muito complicado revelar Roswell por conta desse perpetuamento dessa mentira. E o caso Varginha, ao contrário de Roswell, tem várias evidências que não são militares, que são dos médicos, né? Quantos hospitais a criatura passou? Passou na Unicamp, passou no Hospital Humanitas Regional, né? E você teve vários civis envolvidos. Então, por conta disso, eu acho que é muito mais fácil algo de Varginha ser revelado do que Roswell por conta das evidências não militares, mas evidências civis. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então é isso. Valeu todo mundo que escutou a gente. Esse foi um episódio, assim, de última hora do plantão da Globo da ufologia, porque eu não podia deixar passar batido uma notícia dessa. E se isso aí começar a se desenrolar mais, inclusive com a audiência lá que o Rony citou, a gente vai voltar aqui e falar. Mas eu queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui. E eu queria mandar um abraço especial pra galera lá do grupo da minha live, pra galera que me acompanha lá nas lives de Street. E falando nisso, agora que o Street 6 saiu, a galera começou a retornar pro jogo, né? Um abraço pro Diego Pisani, amigão meu de muito tempo. Eu trocando ideia com ele, agora eu tô com podcast e tal. Ah, qual que é o seu podcast? Me mandei que eu vou divulgar pra galera. Passou um pouquinho e falou, PH, você não acredita? Tem um brother meu que é fãzaço seus e já escuta vocês já tem muito tempo. Então eu falei, me fala o nome dele aí que eu vou mandar um salve pra ele. Então um abração pro Rafael Oliveira, o Rafa Combate lá do Instagram. E novamente pra galera da minha live. Abraço pra todo mundo, tamo junto. E eu queria muito agradecer a presença dos dois aqui hoje. Senhor Fernando Ribas e senhor Rony Vernet. Ribas, valeu pela presença, cara. Muito obrigado. Valeu, brigadão. E eu quero ver Cético chorando. Eu quero também. ver o Lito e o Sacane chorando, os dois. E o senhor Rony Vernet, muito obrigado também. O senhor também deseja ver alguém em lágrimas? Fala, PH, obrigado pelo convite aí. Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar pelo que falam, né? Então, se há pessoas mantendo uma posição firme de que esse fenômeno não é real, acho que elas estão ultrapassadas aí. Acho que
né? Não cabe a mim torcer nada. Acho que essas próprias pessoas, a credibilidade delas vai caindo, né? Porque se ela faz essas afirmações e depois se mostram... A rede social hoje é assim, né? Você faz uma afirmação e ela não se mostra verdadeira, né? É que nem bolsa de ações, né? A credibilidade dela vai caindo, ela vai perdendo seguidores, então a natureza cuida, né? Então eu acho que é isso que vai acabar acontecendo com certas pessoas aí. Vai vir muita coisa ainda, como eu falei. Tem a notícia, a matéria inteira completa com o David Grush vai ser postada no meu canal, então fiquem ligados aí, canal Rony Vernet, quem quiser acessar. Nos próximos dias certamente vai ter muito material lá pra vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. E, como o Rony falou, essa matéria dele, especial, com a entrevista dele inteira, legendada, vai estar no canal do Rony. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês, tá ok? Clica ali no mais, vai lá em citado no episódio, vai estar o link direto lá para essa entrevista que o Rony falou. E lembrando que lá também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo lá no Apoia-se. Vai ser super bem-vindo também no nosso grupo do WhatsApp. Eu, Rony, Ribas, Jackson, tá todo mundo lá discutindo ufologia, paranormal. E a gente tá deixando sempre um drive lá também, com muita informação relativa aos episódios e a ufologia, paranormal, que a gente tá sempre renovando o conteúdo. Então, participando do nosso Apoia-se, você tem acesso a esse tanto de conteúdo interessante. E eu queria pedir também pra galera que tá escutando a gente, dar uma avaliada pra gente aí no Spotify, dar uma moral pra gente, ajuda o podcast a crescer, a ter mais alcance. Novamente, Ribas e Rony, muito obrigado pela presença. Valeu. Sexta-feira que vem estaremos aqui com mais um Arquivo Fenômeno. Vocês já sabem até qual vai ser o episódio, né? A relação entre a noite oficial e o caso Varginha. Acredite, se quiser.